Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos começando mais uma entrevista com autores aqui no projeto do mês de julho. Ai, que delícia! A maratona aí até hoje, né? No entanto, estou tentando colocar ordem na casa e as entrevistas agora vão acontecer ao decorrer do mês de julho, tá? Então teremos aí no decorrer do mês muitos autores diariamente. Fechado? Ok. Antes da nossa escritora entrar, tem 2 recadinhos aqui para dar para vocês. O primeiro é que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo Spotify, Anchor, Amazon Music e canal do YouTube do Livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve, dá o estrelinha para acompanhar não só as entrevistas, mas todo o material que é gerado diariamente para o podcast, tá bom? Maravilha! Outro recadinho aqui é deixar a indicação do nosso parceiro literário desse mês, que é a revista literária O Book BR. É uma revista voltada para autores nacionais, com divulgação de autores nacionais, espaço para contista, poeta, e tem entrevista, tem a dinâmica da revista, é uma delícia. Então já corre lá no Instagram, O Book BR. Já segue a revista para conhecer mais sobre o trabalho deles, tá bom? Muito bem, nossa escritora já entrou aí, vamos bater papo, que eu tô doida para bater papo, conhecer a Kélida. Kélida, querida, Vou ver um pouquinho. aí no meio desse... Aí, agora sim. Agora foi, Tudo né? bem? Agora estou te vendo. Bem, Querida, seja muito bem-vinda ao meu projeto de lives do mês de julho. Muito obrigada, tá? eu que te agradeço. Boa tarde, prazer falar com você. Ai, que delícia. É tua primeira live? Não, essa é a minha terceira. Eu participei de uma live no canal do Jornal do Passarinho, que foi até quando eu lancei esse livro, das calopsitas ninja de capoeira. Aí depois eu participei de uma outra live no Diário do Papagaio com a Asna Dantas. Aí o Jornal do Passarinho foi com a Pribeck. Essa é a terceira. Ah, então já está aí cascuda no quesito live literária. Que coisa boa. Você é Mais de ou qual lugar menos. do Brasil? Oi? Você é de qual lugar do Brasil? A Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro, interior. Você é aqui praticamente do meu ladinho. Eu sou da Tijuca. Conhece a Tijuca? Não conheço muito do Rio de Janeiro, não. Conheço um pouco só, muito pouquinho. Ai, acho super válido a gente um dia marcar para tomar um café. O que você acha? A gente está perto e longe Ótima ao mesmo ideia. tempo, né? Verdade. Ótima ideia. Vamos combinar, sim. Ah, muito bem. Tão bom quando eu encontro com escritores ou escritoras que estão perto de mim, né? Porque Volta Redonda, gente, para quem não conhece, dá em torno, eu acho que de 1h30, talvez. 2 horas no máximo, né? Daqui É do por aí. Rio, até menos. É. Dependendo do trânsito, até às vezes Ih, nossa autora travou aí, né? travou. Querida, querida. Oi, eu tô te Ai, voltou, ouvindo. que bom. Achei que você tivesse caído. Ah, Muito bem. Eu tô vendo aqui, Kézia, que você tem... inclusive, antes da gente começar, deixa eu até... Peraí, rapidinho. Peraí. ok. Ai, gente, desculpa. Porque eu botei o livro da nossa autora no alto e esqueci de botar para baixo. Olha isso aqui, gente. Olha essa capa. Olha esse trabalho.
esse não é... A Keida, na verdade, tem 3 livros infantis, não é isso, Keida? Isso, isso. Esse é o Ela meu tem... primeiro, né? Esse daí foi o meu primeiro o livro. As Calopsitas Ninja de Capoeira. Os outros 2 ainda vão ser, vou fazer o lançamento deles ainda. Ah, então peraí, porque aqui no site eles já estão disponíveis. Você tem Isso. publicado, que é esse o primeiro aqui, ó, gente. As Calopsitas Ninja e Capoeira. Olha que azul lindo. E ela tem o Humano e o Papagaio Fumaça. E as Calopsitas em O Dia a Dia de Ninja e Capoeira. É uma continuação do outro ou não? São histórias, assim, basicamente independentes, né? As calopsitas é independente do outro, mas ele te dá um segmento de como que você deve continuar. Porque esse primeiro, ele fala da menina que se apaixonou por ter uma calopsita, né? E aí vai te falar de como vai te falar de como adquirir, que você precisa levar no veterinário e tudo mais. E o outro, ela já encontra uma amiga, né? Só falando um pouquinho dele rapidinho, a amiga dela que vai ter uma calopsita vai visitá-la para conhecer e saber como é que é o dia a dia deles ali, como que ela pode estar cuidando. Então, quer dizer, a gente pode ter uma calopsita como um petzinho de estimação. No entanto, todos os cuidados que a gente precisa ter, porque é um bichinho, gente. E quando a gente fala cuidados em relação à criança, na minha concepção, quando a gente dá um bichinho para uma criança, a criança, eu acho que cria um senso de responsabilidade maior. Eu posso estar errada, mas eu acho que ela acaba desenvolvendo um senso de responsabilidade com o outro maior. E quando, por exemplo, um cachorrinho, uma criança se apega a um cachorrinho absurdamente e passa a ter ali aquela consciência de que tem que cuidar, de que tem que amar. O calopsita é a mesma coisa. Você tem calopsita em casa ou não? Tem. Ai, travou. Aliás, eles são essa imagem. Célida, querida, você travou. De novo. Travou. Eu tô te ouvindo. Aí, é porque você travou e parou tudo. Vai, pronto, acho que voltou. Continua. Então, as calopsitas eu tenho, e o ninja e o capoeira, eles são, de fato, reais. São os doisinhos aqui. Ai, que delícia. Deixa eu tentar mostrar aqui para o pessoal. Olha aqui, gente. Olha essa ilustração. Que espetáculo. Quem foi o... tá aqui. A ilustração foi a Mariana Silva. Isso, Mariana Silva. Ela ilustrou todos os livros ou só esse? Ela ilustrou esse, das calopsitas ninja de capoeira, e ela ilustrou o próximo também que vai ser lançado agora, acho que é no final desse mês ou início do mês que vem. Eu vou estar lançando ele no Jornal do Passarinho, com a Pribeck, foi ela também, que é esse aqui, ó. Ai, que lindo, gente. Olha as ilustrações dos livros. A Mariana está de parabéns. Eu vou pedir para você depois, que ainda colocar nos comentários da live, o @ dela, se você souber, porque tem muita gente que pede indicação de ilustradores e tal, então é sempre bom. Olha isso, gente. Nossa, que coisa, ela pegou. Que coisa belíssima. Pode deixar que eu coloque. Não entendi. Eu falei que ela conseguiu assim, visualizar bem como são as calopsitas e ela ilustrou assim, com maestria. Ô, Kélida, a tua internet está oscilando muito. A gente não está conseguindo entender o que você está falando, que você está indo e voltando e às vezes travando. Entendi. Será que se eu reiniciar o celular melhora?
Eu ia falar para você sair da live e entrar novamente, de repente estabiliza. Tá, vou fazer isso então, tá? Só um minutinho, Tá peraí. bom. Gente, a nossa escritora vai dar uma saidinha, porque tá travando muito a internet aí dela. Mas a gente vai continuar falando sobre as calopsitas, ninja e capoeira. Lembrando que todos os livros da nossa autora têm episódio aqui no podcast. Vocês vão poder ouvir, acompanhar a Cacau, que é personagem, e conhecer mais sobre o pet calopsita, que não é muito comum. Eu não vejo muito pessoas tendo calopsita como pet, né? É mais cachorrinho, gatinho, tartaruga. Sou louca pra ter uma tartaruga, gente. Louca pra ter uma tartaruga. Tartaruga não faz nada. Ela só come, caminha. Nem para interagir assim, eu acho que ela serve. Mas eu ia gostar de ter uma tartaruga. Agora, calopsita, eu acho que já é um pouco mais complicado, né? O bicho quer voar, o bicho quer cantar, dançar, interagir. Eu não sei. Mas eu acho lindo. Eu tenho um vizinho que tem, que a calopsita fica aqui no ombro dele. É uma graça. Tem todo um cuidado, né, gente? É diferente de um cachorrinho. A dinâmica é diferente. Eu, pelo menos, acho. E criança, né? Eu acho que criança precisa ter um bichinho de estimação para justamente criar esse senso de responsabilidade, de olhar para o outro, né? Eu vejo isso. Eu vejo uma diferença de uma criança que tem um pet com uma criança que foi criada sem pet. Principalmente na adolescência. A nossa autora entrou, vamos ver. Vamos convidá-la. Agora sim, muito bem. Ó, Kélida, me diz uma coisa. Quando é que você começou a escrever livros infantis, principalmente sobre as suas calopsitas? Quando que a chave virou e você falou, vou escrever sobre? Então, vamos dizer, tem uns 4 anos mais ou menos que eu comecei a pensar a respeito e tudo mais. Aí, quando eu adquiri o Índio e o Capoeira, eles eram muito amiguinhos, muito unidos entre os dois ali. E a partir dali eu comecei a perceber que quando você adquire calopsita e tudo mais, você não encontra você encontra, sim, excelentes manuais de como criar calopsita, de como cuidar, mas assim, manuais, mas você não encontra assim, uma literatura falando sobre as calopsitas. Uma coisa assim, mais interativa, uma coisa mais dinâmica, sabe? Então, assim, aí eu falei assim, bom, então, eu pensei, eu posso tentar escrever, né, a respeito do assunto, mas eu queria uma coisa diferente, eu queria uma coisa que fosse, que uma criança pudesse ler e entender aquilo ali, com seriedade, com responsabilidade, porque às vezes a gente acha que a criança não entende, e ela entende. Então, você tem que explicar, e a mãe, ou o pai, ou um responsável, tem que estar por trás ali, junto com essa criança, né? Exatamente. Agora, escrever livros para criança tem uma dinâmica totalmente diferente. Você precisa usar cores, uma atmosfera mais lúdica. Você inseriu várias ilustrações no seu livro. Qual é o segredo, Kélida, para criar uma história infantil onde traz toda essa responsabilidade de cuidado a um bichinho como a calopsita? Então, uma das coisas que eu percebi muito eu trabalho também, eu sou professora e eu trabalho com o Fundamental 1, 2 e o ensino médio, né? E o que eu estava percebendo? A calopsita, por isso que eu comecei até pelas calopsitas mesmo, virou um pouco moda, né? Todo mundo quer ter, todo mundo quer mostrar e tudo mais, mas e o cuidado com a calopsita?
onde que fica? Então, a partir dali, eu pensei numa maneira de escrever um diálogo que interagisse a família, que a mãe dela está sempre presente ali, e ela foi até a casa da... A mãe foi visitar uma amiga e ela acompanhou, a Cacau acompanhou a mãe. E nisso ela descobre ali a calopsita, ela fica assim, apaixonada. Que é o que eu acho que acontece com a maioria das pessoas quando vão adquirir um bichinho de estimação, que é o que acontece com crianças quando vem um bichinho que é... E ela se apaixonou. E a mãe dela fala para ela o seguinte, o que você sabe sobre as calopsitas? E ela logo diz que a primeira coisa que a gente vê num pet é o quê? Que é bonitinho, né? A mãe dela pesquisa junto, elas começam a pesquisa na internet, aí a mãe dela diz que vai pensar, não fala não, mas também não fala sim. Então já é um começo ali, aí eu não vou contar mais, porque eu vou contar a história, mas sim, e ele tudo começa. E aí eu pensei nessa linguagem mais simples para a criança entender, né? Muito bem. Qual é a faixa etária dos teus livros? Então, a partir dos 4 anos, sem problema nenhum. E assim, para a criança que já consegue fazer a leitura e tudo mais, ela lê sozinha, tranquilamente. Se tiver um contador de história, um professor, pode contar até para criança mais novinha também, de 2, 3 anos, não tem problema nenhum não, vai entender. Mas aí depende da pessoa que vai estar contando a história, né? Ai, que delícia! Você falou que dá aula para criança. É criança nessa faixa etária? 4, 5 anos? Qual é a faixa etária que você dá aula? Então, eu trabalho no projeto de sala de leitura e Tecnomake. Nesse projeto que eu trabalho, eu pego criança do segundo, terceiro, quarto e quinto anos, né? E aí eu trabalho com a faixa etária de 7 até uns 12 anos nesse meu projeto, nesse projeto aí que eu trabalho. Mas eu também no ano passado, eu trabalhei com educação infantil e aí eu já trabalhei desde pequenininho, 4 anos até também esses 12 anos aí. É que depende, assim, das turmas que tem na escola, né? Aí Que interessante, né? E eu trabalho Você aí fundamental. Sim. Fala, desculpa, pode falar. Eu trabalho também no Fundamental 2 e no ensino médio, mas aí é com matemática, já totalmente diferente do trabalho lá. Gente, você vai de matemática à história infantil? Pois é. Diferente, né? Coisa extraordinária, né? Ela vai ali dos números até a criação de uma história infantil. Ela percorre toda essa linha aí. Que coisa! Você como professora, principalmente dessa faixa etária, né? Como é que você vê a relação dessa garotada com a leitura? Principalmente os de 12 anos, que você deve ter um contato, inclusive, maior, na relação da interação, do incentivo à leitura. Você acha que eles estão mais interessados em livros ou na leitura? Ou realmente a gente está perdendo para o TikTok? Olha só, eu costumo dizer o seguinte, né? Eu acho que a gente não pode se comparar em termos de estar perdendo para o TikTok. A gente vai ter que conviver com as duas realidades que estão presentes, né? Não tem jeito. Não adianta a gente querer competir com o TikTok. Não vai funcionar. Então, a gente tem que seguir a nossa linha, fazer o nosso trabalho, incentivar sempre, né? Que você vai perceber que eles gostam de ler. Eu trabalho com empréstimos de livro, né? Para as crianças. E, assim, muitos pegam livro para poder ler. Mas também tem aquele que não quer. Então, você também não vai obrigar a criança que não quer fazer aquela leitura a ler. Mas você vai usar de todo incentivo, contando história, conversando com eles a respeito de vários assuntos, perguntando se eles querem que você traga algum outro livro diferente. E assim vai. Eu acho que a gente tem que insistir, sabe? Mas não competir. Jamais com... Porque se a gente for competir, a gente acaba perdendo, porque a gente vai achar que não tá dando certo. Então, cada um
o que a gente conquistar é mais um. A gente tem que pensar assim. Exatamente, é trazer para o lado da força. Agora, ô Kélida, qual é o seu maior desafio que você encontrou na hora de você produzir livros infantis? Você sentou, escreveu, já tinha uma história na cabeça, e aí você se deparou com um determinado desafio ou alguma dificuldade, ou isso não aconteceu ao longo da publicação dos livros? Eu acho que o maior desafio que a gente tem também é a gente ter a coragem de começar, de publicar, né? Eu pesquisei muito durante, assim, acho que foram 2 anos eu lendo a respeito se era procurando uma editora, uma publicação independente. Aí eu fui lendo ali. Só que, assim, eu me detalhei no seguinte, como era um livro infantil, o livro infantil precisa de muitas ilustrações, né? Você precisa ter uma característica que chame a atenção das crianças. Então, assim, para fazer uma publicação independente, para mim, eu achei que seria muito complicado. Então, eu procurei, assim, li a respeito de várias editoras, todas as editoras que eu estava lendo, que eu me interessei pelo trabalho, eu ia lá na Amazon, pesquisava se ela já tinha livros publicados, porque também para a gente não, vamos dizer assim, não cair em histórias, né? Porque acontece das pessoas caírem, eu li muito depoimento de pessoas contando que acabaram vamos dizer assim, fizeram todo o processo, mas acabaram não conseguindo chegar no resultado final, né? No seu livro mesmo, que a pessoa tanto almejava. Então, o que eu fiz? Eu pesquisei muito mesmo. Eu acho que o caminho mais difícil foi esse daí. É você encontrar esse percurso aí. O escrever a ideia, você tem, mas o seguir depois da ideia, aí é um longo processo, né? A ideia, claro que é o primeiro passo, é o principal, mas o segundo também, você entrar no meio para você ir e também ter essa coragem também de publicar. Depois da publicação, ainda tive o problema ainda de ter que fazer agora assim, live, falar, e eu não sou muito boa para isso, então eu tive que ir me acostumando para poder desenvolver. Então foi outro processo para poder seguir em frente. Olha quanto aprendizado! Os autores nacionais pensam que publicar é fácil. Não é, não. Você tem vários processos e a parte da divulgação é aquela que vai te testar, porque você tem que aparecer para falar do seu livro. E ninguém vai conhecer o teu livro se você se esconder. Você tem que postar, você tem que fazer vídeo, você tem que participar de live, você tem que fechar parceria literária. As pessoas precisam conhecer o seu livro, precisam ler, saber quem é o teu livro, quem é você, do que você escreve. E aí essa parte de divulgação, se você não se empenhar, você só vai ser mais um dentro da editora, mais um dentro da plataforma. E é um processo árduo, tá, gente? Divulgar livro não é fácil. Agora, a gente falando aqui das calopsitas, né? O nome é Ninja e Capoeira. O nome das calopsitas, que inclusive deu nome ao livro. Como é que você deu esse nome para as suas calopsitas? Ou os nomes são ficcionais? Não, os nomes são verdadeiros. Os nomes são verdadeiros mesmo. O ninja é esse cinza silvestre, né? Ele se chama ninja, porque o que acontecia? Quando eu adquiri ele devia estar com um mês, mais ou menos 1 mês, 5 dias, alguma coisa assim do tipo. E ele ficava se desviando, sabe? Quando assim, você ia fazer um carinho, ele desviava, ele ia para cá. Isso, esse cinzinha com a cabecinha amarelinha. Ele ficava desviando. Então, ninja, né? Aí fala assim, parece que a gente está dando uns golpes, ele vai se desviando. O capoeira, que é esse alerquim, cara branca, né? Que é esse branquinho manchadinho de cinza, vamos falar assim, que foi mais fácil de entender. Capoeira por quê? Ele era bem bebezinho mesmo, ele devia ter uns 25 dias, ainda estava na papinha e tudo mais. E ele ficava
ele ficava gingando, né? Ele ficava o tempo todo se balançando na caixinha. O tempo todinho ficava assim. E aí o ninja capoeira. Entendeu? Aí que na verdade, assim, a minha mãe escolheu o nome de capoeira. Porque ele ficava fazendo isso. Aí eu falei assim, então eu tenho que dar um nome para o outro que combine com o capoeira. E eu, olhando para ele, desviando, ninja, e combinava com capoeira. Ai, gente, que coisa, né? Agora, quando a gente fala de bichinho de estimação, de pet, existe, óbvio, todo um cuidado. E os cuidados estão relacionados à alimentação, a passeio, à interação, até porque se você não interagir com o seu bichinho, se você não demonstrar amor, se você não der amor, ele adoece. Quando a gente fala da calopsita, por exemplo, nesses cuidados, inclusive que você coloca aqui, o que uma calopsita come? Ela tem uma dieta especial? Porque no cachorrinho, por exemplo, a gente compra uma determinada ração e tá ali. No gatinho também. E a calopsita? A calopsita também, ela tem a ração específica para ela, a ração para calopsita. Ela tem uma ração para ela que tem os nutrientes necessários para ela ter uma boa vida, tudo mais. E você adiciona também nessa alimentação natural, né? Jiló, couve-flor, abobrinha. Sim, só que a alimentação natural em pequenas quantidades. Você pode dar maçã, fruta sempre em quantidade pequenininha mesmo, que tem muito açúcar. E a ração usada para calopsita. E você pode também, né? Como petisco, você está dando para a calopsita semente, como petisco. Ou numa atividade de borrachamento, uma outra tipo de atividade. Um treinamento, tem pessoas que fazem um treinamento ou uma interação com a calopsita. Você pode ir lá e dar um petisco de semente, né? Agora, o que a gente não pode fazer é deixar lá um potinho de semente de girassol, que era muito usado antigamente, né? Que as pessoas acham que por ser pássaro come semente. Não é. Se você deixar o potinho só de semente lá para ela, é muito grosso e não tem os nutrientes necessários para ela ter uma vida saudável ali. Tô entendendo. Você tocou num ponto bom aí, né? Que é essa interação de, não sei, talvez treinar, ensinar truque para a calopsita, dar uma comidinha. A tua calopsita, ela fala? Você ensinou algum truque para ela? Como é que é o seu dia a dia com as tuas calopsitas? Eles dois são muito tranquilos. O ninja, ele até fala um oi, um olá, baixinho. Eles cantam muito, né? Tem uma coisa que quando eles se juntam, o calopsita é muito interessante. Então não tem só eles, não. Tem mais algumas calopsitas também. Tem mais outros ali. E por exemplo, se você tirar um do viveiro, no ambiente, todo mundo faz barulho. Por exemplo, preciso levar o ninja no veterinário, na veterinária, tirei ele ali, as outras todas cantam, todas elas fazem barulho. Que é você mexeu com uma, você mexe com todos, então todo mundo vai fazer barulho. E aí quando você ir, depois eles saem durante uns 15 minutos, eles pararam. Depois eles param, e aí você leva, depois volta, tá tudo certo, tudo tranquilo. Mas o capoeira não, o capoeira só dá a cabecinha mesmo para você fazer cafuné, e ele vem pra perto de você, vem pegar petisco. Basicamente é isso. Eu tenho o gordo que ele fala muito, é um cinza silvestre. O nome dele é gordo, que eu precisei fazer até uma dietinha para ele mesmo, para ele dar uma emagrecida. E ele fala tchau, Gudim, ele fala acabou, ele fala muita coisa até. Ele assovia. Então vai depender, nem todas vão falar, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, eu quero que minha calopsita fale, eu quero que o papagaio fale. Nem todos vão falar. Tem uma porcentagem que fala e tem outros que não, que vão fazer outras coisas, interagir com você, brincar. Que coisa interessante. Você tem quantas calopsitas hoje? Calopsita? Calopsita deve ter umas 8 calopsitas. Oh! E aí, às vezes as pessoas pensam assim, que toda calopsita gosta desse cafuné também. Eu tenho uma calopsita
que ela vem no dedo, mas ela não gosta de cafuné, que você põe a mão nela. Mas ela vem, ela é mansinha, ela pega petisco da sua mão, mas não gosta de carinho. Então, assim, vai depender, cada um tem um jeito, né? Então, as pessoas às vezes acham, adquirir o bichinho, querem que o bichinho dê cabeça, faça cabeça, mas às vezes é dele. Tem personalidade diferente. Que loucura esse mundo, né? Eu não tenho bichinho de estimação, não tenho nem... A minha irmã tem 4 gatos, mas eu nunca cresci com um bichinho de estimação, não tenho, então eu não posso lhe dizer uma referência pessoal, nada disso. Mas deve ser uma loucura ter 8 calopsitas, gente. 8 calopsitas. Alguém aí na live tem calopsita ou conhece alguém que tenha calopsita? Um vizinho, um tio, um parente, um amigo? Conta aqui pra gente, tá? Se alguém tiver pergunta, pode fazer também. Agora, Kelly, em relação à criança, quando a gente fala de cuidado, não é só o cuidado também para o bichinho, mas também para a criança. A gente tem que ensinar, a gente tem que mostrar como é, e a gente sabe que doenças existem. A calopsita, ela propaga algum tipo de doença para a criança, por exemplo, ou não? Eles estão isentos disso? Não, pode acontecer também, igual qualquer um outro pet que pode acontecer. Então, por isso que tem que levar no veterinário, tem que cuidar, porque igual a clamídia, né? A clamídia é uma zoonose, então precisa ser cuidada. Então tem que fazer o exame, porque se a calopsita tiver, vai cuidar, tranquilo. Sarou, perfeito. Mas tem que ficar tomando a medicação, tudo certinho. E pode passar para a pessoa, para qualquer ser humano, não tem, né? Mas a pessoa cuidando, problema nenhum. Ah, muito bem. Agora, eu vi que os teus livros aqui foram publicados, pelo menos as calopsitas Lins e Capoeira, pela Dialética. Sim. A Dialética é uma editora voltada para livros infantis ou não? No, geral, não é só livro infantil, não. Entendi. Você gostou dessa experiência de publicar pela Dialética, por uma editora? Eu gostei sim. Gostei, achei bacana, achei... Que a Dialética é uma editora de coparticipação, né? Mas eu achei muito boa, eu tô gostando. A Anquieta está falando aqui, eu não tenho calopsita, eu estou esperando ganhar uma de presente. Então já começa pesquisando sobre como cuidar das calopsitas, né? É importante. Né? Porque aí você já começa cuidando certinha dela. Agora, Kelly, me diz uma coisa. Dentro dessa tua história, das calopsitas, da interação com as crianças, como é que você vê não só os teus livros, mas os livros infantis, de um modo geral, como é que você vê os livros infantis ajudando as crianças, por exemplo, no desenvolvimento, seja motor, cognitivo, de empatia, até porque criança vive com muitas outras crianças, que algumas têm pet, outras não, umas gostam mais de ler, outras não. Como é que você vê a literatura infantil ajudando nesse processo de formação de seres humanos? Eu vejo da seguinte forma. A leitura traz muito conhecimento para nós, né, para todos nós, para as crianças e tudo mais. E a partir do momento que elas estão lendo, elas trocam ideia com o colega. Igual, por exemplo, durante a leitura da minha própria sala mesmo. O que eu faço? Eu deixo eles lendo em grupos. Então, às vezes, uma criança que lê, não lê com uma, vamos dizer assim, com fluência, e a outra lê, vai lendo para aquela dali também. Eu sempre deixo um tempo durante as minhas aulas que eu conto história para eles, e a partir dali, a partir de uma história, eles te contam outros casos também, dali você pode conversar com a criança. Por exemplo, se a sua turma tiver com um problema
vamos dizer assim, de interação, de tá muito agitada, muito, você não tá bagunça. Você pode pegar um livro e contar uma história que chame a atenção, aí depois conversar com eles a respeito daquilo ali. Criança implicando com a outra. Você pode pegar um livro voltado para esse trabalho aí do bullying, então, da implicância, para já ajustar para aquele grupo de alunos ali. Então, eu vejo que você precisa selecionar também. E aí você vai conseguir direcionar no ponto que você está precisando, que você observou que aquela turma precisa. Como eu trabalho com várias turmas, né? Então, se eu sentir que a turma, se algum professor da turma regular vir falar comigo, eu procuro algum livro que eu consiga direcionar para mudar aquele comportamento, para ajustar. Igual eu tive um aluno meu que ele veio e me mostrou um vídeo do ring neck dele. O ring neck é um psitacídeo também, igual, é maior que as calopsitas. E ele veio e me mostrou. E, assim, aí eu já comecei do potinho de comida dele, ele que só tinha semente de girassol. Aí eu já, uma forma, claro, de conversar, sentei com ele, expliquei a alimentação correta que era. E o ring neck dele não tem apenas as asas aparadas, né? Isso, sim, vai de tutor para tutor, tá? A opção dele, como é que é. Porém, ele estava no quintal sem ser telado. Então, isso é um risco, porque o ring neck ele não é da nossa fauna, né? E se ele foge, o que vai acontecer? Ele não vai sobreviver. Mesmo ele sendo a nossa fauna, sendo já um pet, ele não vai conseguir sobreviver na vida livre se ele não é dela, né? Se ele foi criado já por criadores, se ele é domesticado. Então, eu expliquei para ele, olha, você tem que deixar ele dentro do viveiro, soltar ele dentro de um cômodo dentro da sua casa. Ou então ter lá esse quintal para poder acertar. Então, assim, e esse meu livro das calopsitas, eu contei história para eles também. E assim, aí a gente conversou muito a respeito disso. E eles vieram me contar que a calopsita de um morreu, do outro, aí veio várias histórias. Então, se você vai direcionando um assunto que é importante para ele. Muito bom. Você falou aí do bichinho dele, né? Deve existir centenas de... Gente, raça não é marca, pelo amor de Deus, é raça de calopsita. Qual é a raça das suas calopsitas? Então, são espécies, né? E são... isso. E aí são mutações. Eu particularmente, eu acho que são muitas mutações. Eu não saberia te dizer a quantidade de mutações que tem. Porque tem lutino reverso, tem alerquim cara branca, tem o cara branca pérola, tem o cinza silvestre. São, sabe, tem a albina, ainda tem aqueles que eles colocam um hino ainda, uma coisa de hino no meio. Então, assim, são muitas mutações mesmo. Nossa Senhora, eu tô vendo aqui calopsita silvestre, arlequim, lutino, pérola, canela, cara branca, que é a da nossa autora, que ela falou aqui, albina, quer dizer, tem muita calopsita. Que coisa maravilhosa. Se alguém quiser uma calopsita, como é que consegue? Porque isso se compra assim em loja normal? Não, vende, ganha? Tem pet shop que vende, né? As calopsitas, que a calopsita é considerada um animal doméstico aqui no Brasil, né? Então, ela é silvestre exótico, né? Mas aqui também considerado doméstico. Então, você encontra em pet shop, você pode adquirir de criadouro. Eu particularmente acho que se você adquirir de um criadouro, que você vá lá e conheça o ambiente em que a calopsita foi criada é importante, que você já visualiza ali se está tudo certinho. Então, é importante você ir com um criador e adquirir. Mas também tem pet shop também. Mas mesmo onde quer que você adquira, é bom você levar no veterinário para fazer os exames e verificar se não está com nenhum probleminha de saúde, né? Muito bem. Agora, eu vi que ao longo dos seus livros, você construiu uma personagem, a Cacau,
Quem é a Cacau? A Cacau é uma menina de 10 anos, que eu imaginei ela para poder tem até ela também no livro, né? Para ela poder. Ih, travou, gente. Embora, né? As pessoas dizem que a Cacau é muito parecida comigo, né? Eu falei assim, não sei porquê, mas as pessoas acham ela parecida comigo. Aí perguntam, é você criança? Eu falei assim, não, gente, a Cacau foi um personagem que eu criei. Mas, por coincidência, ela ficou parecida comigo. Até porque quando eu fiz a inscrição da Cacau, eu coloquei lá que ela é nem gorda, nem magra, nem alta, nem baixa e tudo mais. E assim, eu não defini como que ela seria, especificamente. Mas eu acredito que a ilustradora, quando viu a minha foto com as calopsitas, eu acho que ela meio que direcionou para esse lado, assim, né? Cabelo preto e tal. A gente não tem jeito, né? A gente sempre usa alguma referência, alguma experiência, características nossas para construir nossos personagens. Que maravilha! Agora, ô Kélida, o que você espera que as crianças que vão ler o seu livro, vão ter acesso à sua história, o que você espera que elas tirem desse ensinamento que você está dando aqui, dessa parte lúdica com a calopsita? O que você espera que elas tirem da sua história? Então, eu espero que consigam melhorar a alimentação dos calopsitas, né? Que quem for adquirir, que adquira uma calopsita mais com consciência. Assim, eu não tô falando para ninguém ter uma calopsita, não, tá, gente? Eu não estou incentivando ninguém a ter. Eu estou só dizendo o seguinte, né? Se for ter, que tenha uma conhecimento, né, com base para você cuidar bem da calopsita. Para você ter uma direção. Não chegar assim só pela fofura. A fofura é importante, porque a gente gosta de coisas fofas, bonitas e tudo mais. Mas adquirir com consciência, depois você pesquisar antes e depois ir lá adquirir. Igual a moça que quer ganhar uma calopsita, já vai pesquisando aí, já diz lá que tem, né? Para a pessoa poder te dar, mas pesquisa antes também. Isso mesmo, gente. Olha a responsabilidade. E eu penso o seguinte também, esse livro ele tem assim, um direcionamento para a educação ambiental, né? Você também conhecer um pouco do que vem a ser, né? Igual a calopsita, ela é uma ave que é silvestre exótico. Aqui é da nossa fauna nascida aqui, é silvestre nativo. Então, assim, você começar a descobrir também essa realidade e você crescer com consciência para poder, de repente, se você for ter futuramente, quando adulto também, você também ter sabendo o que fazer. Exatamente. Lembrando, gente, que são 3 livros, tá? As Calopsitas em O Dia a Dia de Ninja e Capoeira, O Humano, Eu, Papagaio, Fumaça. Ó. Isso. E as Calopsitas, Ninja e Capoeira, que é o primeiro volume. Os outros 2 serão lançados, já estão na Amazon, mas serão oficialmente lançados quando? Então, eles vão ser lançados no canal do Jornal do Passarinho, com a Pribeck, né? Deve ser ou no final desse mês ou no início do mês seguinte, que aí eu tenho que marcar o dia direitinho, mas aí eu marcando eu coloco já nos stories. Ah, me manda se tiver link para eu compartilhar nas minhas redes. Aí eu te marco lá, compartilho nas redes, aí faço sinalizo para o pessoal também assistir a live, para quem não assistiu, para saber que está sendo aí lançado oficialmente. Lembrando que os 3 livros as pessoas podem ler separadamente, não é uma sequenciazinha, você consegue ler separadamente, tá? E agora... São histórias diferentes até. São coisas diferentes. E o
Humano e Papagaio Fumaça, ele é de outra editora até, ele é da editorazinha. Ele é de qual editora? Eu não entendi. O Humano e Papagaio Fumaça é da editorazinha. Da Azinha, Azinha é boa, né? Tenho ouvido falar coisas magníficas da Azinha, gente. Só livro infantil, Azinha, magnífica. Saiu até numa reportagem grande aí o trabalho que eles estão fazendo com os autores nacionais voltados para a literatura infantil. Eles estão de parabéns, estão se destacando no mercado. Kelly, a gente tem assim um novo projeto em andamento ou está muito cedo? Então, por enquanto, o projeto meu está divulgando esses 2 livros agora, fazer o lançamento deles, né? E dar uma divulgada. Mas, né, depois até eu tenho já algumas coisas rascunhadas, já tem até mais coisas sobre as calopsitas ali, já tem mais coisa rascunhada aí. Só que aí, pelo menos até o final desse ano, eu vou focar mesmo em estar divulgando. Muito bem. Qual é o teu Instagram? Para o pessoal começar a te seguir, conhecer suas calopsitas. Tem muita coisa lá no Instagram sobre as aves. É Kelida_A_C. Quem quiser dar uma pesquisada lá... Oi? Você consegue escrever aqui nos comentários para o pessoal? Consigo. Gente, já segue lá a nossa escritora para acompanhar o trabalho dela, para ver as calopsitas, conhecer a ninja e a capoeira, as calopsitas do livro da nossa autora, Kelly_A_C. Quem quiser comprar os teus livros, estão à venda onde? É em site, é em blog, é em Instagram, tem digital, tem só físico. Como é que tá isso? Então, as calopsitas ninja capoeira, ele tem digital e tem o físico. Na plataforma da Amazon, na plataforma da editora Dialética, também tem as calopsitas ninja capoeira, o livro físico. Se a pessoa quiser o livro autografado, ela pode falar comigo diretamente também lá no Instagram, que eu respondo para ela direitinho como é que é. E os 2 é calopsita, tem o digital, né? Tem o e-book mais o físico. Agora, o Humano e o Papagaio Fumaça, ele só tem o livro físico. Esse de cá, ele só tem o livro físico. Muito bem, aqui no site da Amazon, gente, também está disponível, tá? Tá pela parte física, vocês conseguem aí adquirir também pela parte física. Ou qualquer coisa, é só entrar em contato no Instagram da nossa autora, que ela manda para vocês autografada, como ela fez com o meu exemplar. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha que linda! Ai, Kelly, eu tenho tanto que te agradecer, não só por essa live, mas porque você comprou meu livro, porque você produziu não, você se abriu para que eu produzisse os episódios dos seus 3 livros, porque você me enviou o seu exemplar autografado. Eu quero muito te agradecer, dizer que para mim é um privilégio ter autores como você no meu projeto. Eu só tenho que te desejar todo o sucesso do mundo, que mais livros infantis cheguem no mercado através das suas mãos, que a gente precisa, as crianças precisam, principalmente desse discernimento aos cuidados ao ter um pet. Então, eu só te agradeço e desejo todo o sucesso do mundo, tá, querida? Eu te agradeço muito. E aproveitar dar só boa tarde aqui para a Pribeck, que acabou de entrar na nossa live aqui. Vou fazer um lançamento dos 2 livros no canal dela, que é o Jornal do Passarinho. E depois também que eu fizer esse lançamento, a gente vai voltar a conversar de novo
sobre os dois livros aí de novo. Tá? A gente vai se encontrar de novo. E eu queria te agradecer muito, né, por toda a sua atenção, pelo esse convite. Né? Foi muito bom te conhecer, conversar com você. E o que precisar, estou à disposição também. Muito obrigada. E a todos os ouvintes também, muito obrigada pela atenção. Pribeck, que está aí, que a nossa autora mencionou, um beijo para você. Já vou seguir o seu canal para conhecer o seu trabalho. Que coisa boa! Muito bem. Quero dizer que o podcast está aberto para você voltar quando você quiser. Te agradecer. O pessoal que entrou, que saiu, que ficou com a gente na live até agora. O pessoal que vai assistir depois. Dizer que ao decorrer do mês temos entrevistas aí diariamente com muitos autores e muitas autoras. Muitíssimo obrigada, Kélida. Um beijo, amor. Um beijo. Muito obrigada, hein? Te agradeço imensamente. Muito obrigada. Foi um prazer.